Namastê, cancerianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês a leitura da sua mandala astrológica para 2025. O que eu recomendo é que você dê preferência ao seu signo ascendente. Se você não souber qual é o seu ascendente e você tiver a hora de nascimento correta, como está na sua certidão, você pode fazer o cálculo do seu mapa nesses sites gratuitos que você acha na internet. Eu sempre recomendo o astro.com, para mim é o melhor. E aí você vai saber direitinho qual é o seu ascendente e vai poder assistir ao vídeo que lhe cabe. O signo solar, ele é uma leitura complementar. Você pode assistir aos dois, tá? Caso você não saiba a sua hora de nascimento, então aí você, de fato, vai assistir somente ao signo solar, tá? Tô chegando aqui mais tarde, eu sei. Eu tô vindo aqui mais tarde por questões pessoais. Também por questões pessoais estou preferindo fazer dessa forma, filmando a mesa para vocês, ao invés de me filmar. Essa história de me filmar, né, ficar aparecendo, isso daí consome muita energia. E eu tô precisando conservar energia e eu tô precisando da minha privacidade nesse momento, tá? Essas mandalas são os únicos vídeos que eu vou entregar em janeiro. 2025 é um ano muito atípico, a gente já conversou sobre isso em dezembro. E eu vou ficar atenta ao que a espiritualidade quer de mim, o que a espiritualidade quer que eu comunique para vocês. E aí eu vou fazer as mudanças necessárias de fevereiro para frente, tá? Eu não tenho ainda um planejamento, eu vou entregar tais e tais e tais vídeos, vou continuar com as leituras mensais dos signos, eu ainda não sei, eu estou aberta para o que a espiritualidade me trouxer. A princípio, sim, as leituras mensais, mas pode ser que precisemos falar sobre outras coisas, especialmente o despertar espiritual, porque a gente está muito perto do auge dos eventos da transição planetária. E vocês vão observar isso cada dia mais. E é possível que esse assunto surja aqui na mandala de vocês. Surgiu nas mandalas que eu li até então, né? Não tem como não falar sobre esse assunto em 2025, tá? 2025 é aquele ano do ou vai, né? Ou a pessoa desperta ou ela não desperta nunca mais. Vocês sabem que tenho gatos em casa e como vocês estão vendo agora, né? Tem um felino aqui entrando no enquadramento. Normal, né? A gente só espera que o felino não deite na sua mandala, né? Ele está aqui ocupado, né? Com outros afazeres, mas daqui a pouco será gentilmente removido, né? E eu peço que você se concentre, que você convoque a espiritualidade que te ampara, que você faça silêncio, assim como eu peço para a espiritualidade que me ampara, para que eu tenha a visão, para que eu receba as informações da melhor forma possível para poder passar para vocês aquilo que é necessário. O que vocês têm que saber? Eu vou colocar as 12 casas astrológicas, certo? Eu vou arrumar, inclusive, de um jeito diferente, porque quero economizar espaço aqui. E a gente também vai ter a 13ª carta, que vai ser o regente do seu ano, que nós vamos ver no final da leitura, tá?
O felino está aqui atacando uma das minhas orquídeas, né? As orquídeas da casa, elas são atacadas. Eu não posso ter muitas plantas, eu adoro planta, mas tem muitas plantas que são tóxicas para gatos, né? Então eu tenho um certo cuidado. Esse aqui é o 13º, tá? E aí eu vou deixar aqui com o Buda e vamos seguir, né? O felino resolveu, né? Acho que cansou, né? Aí resolveu parar de atacar a minha pobre orquídea. Então vamos lá, vocês têm eremita, temperança, imperador, hierofante, força, amantes, imperatriz, estrela, mentira, imperatriz, mundo, estrela, torre, louco e a lua. O eremita, eu já tinha falado em outras mandalas, eu acredito que o eremita ele vai aparecer em praticamente todas as leituras. Se por algum acaso ele não aparecer, vai vir hierofante ou então a sacerdotisa. Por quê? Eremita é o regente do ano, a gente já conversou sobre ele em dezembro. E o que acontece é que estamos num ano 9, um ano de finalizações, um ano kármico de términos, fim de ciclos. E precisamente neste ano vamos vivenciar muitas coisas impactantes aí da transição planetária. Não se assustem, porque não vai ser só desgraça, tá, gente? Nós também vamos ter acontecimentos positivos. O que ocorre é que são acontecimentos que vêm para quebrar paradigmas e são acontecimentos que vêm para mudar a realidade como nós entendemos. Quando a gente chegar no final de 25, a gente vai olhar para trás e vai falar, uau, né? Que viagem foi essa, né? E isso tomando uma aceleração cada vez mais. Agora é muito interessante porque o 9 aqui no tarô é o eremita. E independente do que vamos ver do lado de fora, e talvez até por conta disso, porque pelo que vamos ver do lado de fora, né? As pessoas em geral, independente do ano pessoal em que se encontrem, o número do ano, né? Elas vão se ver reflexivas, introspectivas, para dentro, meditativas, né? A gente vai precisar elaborar de alguma forma tudo que a gente vai ver acontecendo, tá? E estamos aí alguns dias já, né, de janeiro, e vocês já sabem que isso é verdade, vocês já percebem que isso é verdade. Só vai ter uma aceleração, tá? E no seu caso aqui, eremita na casa 1. A energia da casa 1 carrega a mandala inteira. O que significa isso? Significa que essa energia do eremita vai estar presente em todos os assuntos da sua vida, tá? Então quer dizer que eu vou ficar trancafiado em casa? Talvez, tá? E vocês que assistiram aos vídeos de dezembro vão lembrar certamente que eu mencionei lá na leitura do eremita que vamos ter algum evento que sim pode deixar as pessoas dentro de casa, a exemplo do que nós vimos em 2020. Bia, vai ser a mesma coisa? Não, não vai ser a mesma coisa.
Nós temos outras possibilidades, né, que foram abordadas nos vídeos de dezembro. Se você não viu, eu sugiro que vá lá, né? Estão todos aí na playlist de 2025 que eu deixei aqui no canal. Só você maratonar e você vai entender um pouco mais do que eu tô falando. A gente tem algumas possibilidades, a gente tem linhas de tempo, a gente tem manipulação de linhas de tempo. Nós estamos vivendo hoje uma linha de tempo muito louca, tá? Porque houve sim uma manipulação e nada disso vai adiantar porque o despertar em massa e a ascensão da humanidade são certos. E é independente do que os ex-controladores do mundo vão tentar fazer, a vitória é nossa, né? E aí, por conta de tanta mudança de paradigma, de realidade, de onde estou, por que estou aqui, quem sou eu, etc., você, que já é uma pessoa mais voltada para dentro, eu não estou dizendo que o canceriano não possa ter uma energia extrovertida, até porque alguns de vocês têm de fato, mas vocês gostam de refletir sobre a vida, vocês gostam de pensar com os próprios botões, tá? A verdade é essa. Se a verdadeira natureza de vocês, e quer nós sejamos obrigados a estar em casa, ou quer isso seja uma escolha, você, pessoa física, né? Você, indivíduo, você vai sentir uma necessidade muito grande de estar nesse lugar mais reflexivo, estar com você mesmo. E a gente tem que lembrar que o eremita também é uma representação do mestre interior, né? Ele é o portador da luz, o portador da chama, a quem é que leva conhecimento. Mas antes de você poder levar conhecimento para os outros, você tem que encontrar o conhecimento dentro de você, senão você vai acender a sua lanterna com o quê, né? E diante disso, você vai precisar da sua voz interior para você fazer escolhas mais sábias em todas as áreas da sua vida, mas em especial no seu cotidiano. O seu cotidiano vai demandar essas escolhas mais sábias. E isso aí, independente da sua idade cronológica, tá? Você vai acessar um conhecimento da alma. Você vai acessar ensinamentos que às vezes você passa para outras pessoas, mas que na verdade você deveria ouvir a si mesmo. Já parou para pensar sobre isso? Que você tem algumas medicinas, você tem consciência de certas coisas que outras pessoas não têm e que você deveria começar a ouvir os próprios conselhos? Você pode até fazer isso literalmente, você pode passar a escutar os conselhos que você dá para outras pessoas, porque se você se ouvir um pouco mais, você transforma a sua vida. E no caso aqui de vocês, transformações muito profundas, né? Muito profundas. E só uma observação, não sei se vocês já repararam que, diferente de outros anos, eu não tô aqui casa 1, casa 2, casa 3, falando de cada arcano, falando de cada casa, não. Eu tô trazendo as informações direto, tá? Que é como eu tenho feito também nas leituras particulares das mandalas, pra gente economizar um pouquinho de tempo, tá? Senão aí entra em 1 hora e meia de vídeo e não é legal, tá? Eu tô querendo que eles fiquem um pouquinho mais enxutos, certo? Então vocês vão me ouvir falar de diversas coisas ao mesmo tempo, costurando tudo, tá? Cara, realmente transformações profundas. E não tem como eu dizer assim, as transformações elas vão acontecer mais em determinada área. Não. No geral, tá?
mas depois vocês vão ver que eu vou pincelar um pouquinho mais certas questões. Você, juntamente com o coletivo, né, porque não vai dar para você se separar do coletivo, do que está acontecendo do lado de fora, está vivendo um ano kármico, um ano de encerramentos, um ano de fechamento de ciclos, e pode ser que você perceba aí muito conteúdo vindo do inconsciente à tona para que você olhe coisas que você deixou varridas debaixo do tapete e que você não olhou até então. E que se você fizer isso, independente da técnica que você use, se você vai fazer uma terapia clássica, se você vai fazer uma terapia holística, se você vai entrar num curso, se você vai fazer o caminho de Santiago, a forma como você vai externalizar isso pouco importa. O que importa é você deixar o inconsciente falar as coisas que ele quer falar, até também em alguns casos através da arte, ok? Não somente através de espiritualidade e autoconhecimento. E a partir dessas comunicações aí de você com você mesmo, você vai fazer escolhas melhores. Então é urgente que você ouça o seu mestre interno. É urgente que você busque pela automestria. A gente vem falando de automestria aqui no canal há anos. E eu não sei se... Sinceramente, eu não sei se vocês conseguem entender o que a gente quer dizer com automestria. Porque é uma palavra bonita, né? Automestria, né? Enfim. E aí parece que é um negócio muito difícil. Parece que é um negócio que só os yogis e os mestres ascensos vão conseguir chegar e tal. Na verdade, é simplesmente você ter coragem, você ter um pouco de vergonha na cara mesmo, você resolver. Tá caindo coisas aqui em casa, tá? Então é um sinal. Você resolvendo ser o seu eu autêntico. E na boa, se você não for o seu eu autêntico em 2025, a casa vai cair, tá? Literalmente. Literalmente a casa vai cair. Dito isso, vamos falar um pouquinho da parte material, que todo mundo gosta, né? A gente tá vivendo num mundo material até então, né? Isso daí estará aberto à revisão muito em breve, né? Que mundo é esse que a gente vive, mas vamos falar disso depois. Vamos falar especificamente de dinheiro, né? E a vida na matéria em geral. Eu percebo que sim, 2025 pode ser um ano positivo para você nesse sentido. Você vai precisar um pouquinho de paciência, vamos chamar assim, para você conseguir lidar com o fluxo, né? O que entra e o que sai, tá? E isso independente de você ter a sua própria renda ou de você lidar com o dinheiro de outras pessoas e tal. Tem uma chamada aqui para você estar aberto para novas possibilidades, um despertar para outras fontes, para outros caminhos, até mesmo dentro do mundo de investimentos. Você vai precisar ter uma compreensão nova, né, sobre o que é o mundo material para você. E tem um outro lance aqui, que eu acho que é uma coisa que acontece com você assim com frequência. Isso não é só próprio desse ano, mas toma cuidado com as oscilações emocionais e aí você não acabar
fazendo estragos financeiros por conta disso, tá? Até porque a gente tá aí diante de uma crise sem precedentes, que ela fica se disfarçando, né, de outras coisas. E é uma crise que deriva lá de 2008, quando Plutão entrou em Aquário. Mentira, quando entrou em Capricórnio. Ele entrou em Aquário agora, né? Oficialmente no fim do ano passado. E remonta, né, a 2008, quando a gente teve aquela crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, etc, etc. Quem tem mais idade, como eu, vai se lembrar muitíssimo bem disso. E agora a gente vai ter uma espécie de atualização do que aconteceu, né? Na verdade, um desenrolar dos fatos, para que a gente pare de viver num mundo de mentira, tá? Vai ficar cada vez mais claro que a gente vive em Maia, que a gente vive num mundo de ilusão, tá? E você vai falar assim, putz, mas aí você está dizendo que a gente vive num mundo de ilusão, mas ao mesmo tempo você está dizendo que a gente está vivendo num mundo da matéria e você está falando aí de coisas, mas eu quero saber como é que eu vou pagar meus boletos. Então, você vai precisar ter um entendimento profundo sobre quem você é, se você estiver com alguma questão financeira, se você estiver com alguma questão envolvendo o seu propósito de vida, tá? Esse ano é um ano muito propício para você fazer alguma transformação radical, uma transição de carreira. Como a gente vai se ver diante de uma realidade muito diferente, a gente vai se ver diante de novas tecnologias, existem profissões que vão deixar de existir se elas não conseguirem se adaptar, certo? E o seu nível de insatisfação, ele vai se mostrar através do seu emocional. Toma cuidado também para você não tentar mascarar o que você está sentindo, para você ficar dizendo para você mesmo, não, mas está tudo bem, está tudo sob controle. Será mesmo? Independente de todos esses comentários, existe um aceno positivo para esse lado da sua vida. Então não é para vocês se desesperarem, mas é para vocês sim olharem com carinho e responsabilidade para o que vocês estão fazendo das suas vidas, porque isso vai interferir diretamente nas entradas e saídas, tá? De qualquer forma, vocês vão ter que se abrir para novas percepções. E isso se estende para o seu entorno, para as pessoas próximas, para a sua vida imediata, a sua rotina. Quando você tem um equilíbrio emocional, você consegue gerir a sua vida com mais eficiência. Você vai sentir um puxão para isso, uma necessidade disso, como se fosse algo assim de vida ou morte. E também uma necessidade muito grande de alcançar um ponto da sua trajetória em que você acha que você está fazendo o que você veio fazer aqui no planeta Terra, que você está seguindo algo que é predestinado. Para tudo isso, você não vai precisar ir muito longe. Não
quer dizer que você está proibido de fazer deslocamentos, viagens, movimentos, mudanças, programar algo, tá? Significa somente que você vai ter que observar o que está lá fora. E muitas vezes, o que estiver lá fora não é um reflexo do que está dentro. Você tem a capacidade de conseguir alcançar um estado de discernimento no qual você cria ali uma bolha ao redor da sua vida. Essa característica protetora, né? A característica de autodefesa do canceriano, ela vai ser muito necessária em 25. Pode ser até que você precise afastar certas pessoas da sua vida. Não para sempre, mas temporariamente. Você vai ter que observar quem é que está agregando, quem é que está fazendo a diferença. Até mesmo para você ter noção de quem são as pessoas que você pode convidar para o seu mundo íntimo, para o seu coração e para a sua casa. A sua casa e você, o seu corpo, tem que ser espaços do sagrado. Você tem que chegar em casa e sentir que ali mora o seu templo, ali mora a conexão consigo, a conexão com o divino. E aí, quem você vai deixar entrar na sua casa e na sua vida vai depender dos seus estados emocionais. Então, quanto mais equilibrado você estiver, ou pelo menos você estiver tentando, né? Você está aí numa autenticidade para buscar por isso. Quanto mais você se observar, você vai criar uma coragem para abrir e fechar portas, para dizer sim, para dizer não, sem medo de qualquer tipo de represália, sem medo de críticas, de alguém falar alguma coisa, né? Você sim vai estar mais introspectivo, mas não significa que você vai excluir a interação com as pessoas da sua vida. Você tem espaço aqui na mandala para que você conheça novas pessoas, independente do tipo de conexão que for. É pessoal ou profissional, é amor, amizade, o que que é? Não importa. Tem abertura para novas pessoas. Para aqueles que querem um amor, também tem abertura. Para aqueles que querem um compromisso, também tem abertura, tá? Acho que, no geral, vocês vão estar mais voltados para relações estáveis e duradouras, o que não significa que relações casuais não possam existir, tá? Mas eu percebo que tem aqui uma... Como é que eu vou chamar isso? Você pode entrar numa relação casual, mas você vai ter uma certa expectativa de que aquela relação vai virar outra coisa. Né? E é isso que eu quero dizer, tá? Independente do que você quer dos relacionamentos, você vai ter que estar muito atento à sua autoestima. É o eu me amo primeiro, independente do seu status de relacionamento hoje, tá? Ah, mas isso aí não é meio egoísta? Não. Aqui para você é uma questão de
sobrevivência. Você não vai poder colocar os outros ali na frente dos seus interesses. São os seus interesses primeiro, é você primeiro, o seu coração primeiro, tá? Pensa mais com o coração e menos com a mente, né? Ou melhor dizendo, sente mais com o coração, né? Você é um especialista no sentir, ou pelo menos deveria ser, né? A vida inteira você tá tomando lições a respeito disso. E quando eu estava falando sobre escolhas, né? As escolhas elas vão se dar em todas as áreas, mas quando se fala de vida amorosa, quando se fala de como você se coloca na sua vida e nas suas relações, maior a necessidade de reflexão, de introspecção, de você saber o que quer, de você estar em contato com o seu mundo emocional, de você evitar padrões de comportamento, especialmente padrões arraigados que vêm da linhagem materna, ok? É possível que vocês percebam até a figura materna um pouco atrapalhando as conexões, tá? Seja literalmente, seja o símbolo dela, né? Quem ela representa. Como que você internalizou essa figura? E aí ela tentando ali se intrometer no tipo de relação que você tem. É interessante para você lembrar que o mundo é muito maior que a sua casa e que para você aprofundar as suas conexões, sejam elas quais forem, você vai ter que se tornar alguém que é separado da sua mãe, seja ela biológica ou adotiva. Se você conheceu a sua mãe, né? Mas pensa nela como uma energia, tá? Em especial. Você vai ter que estar separado dela para você poder ser esse ente independente. E para você poder viver a sua vida, para você poder viver aquilo que você programou para sua existência, até mesmo para você também ter espaço para se aventurar um pouco e você se abrir para o livre-arbítrio. É importante que você entenda que a alma, sim, escolhe algumas experiências, mas nem tudo está escrito em pedra. A gente pode ter mudanças radicais de rota. E quanto mais desconectado você se sentir no seu caminho, mais você vai estar sujeito a reajustes. Se você ficar resistindo, relutando, né? Se você não quiser fazer movimentos necessários, mesmo que eles comecem de dentro, né? Mesmo que eles sejam introspectivos, corre o risco da vida chegar e fazer para você. E nem sempre isso é lá muito agradável. Às vezes pode vir de uma maneira muito surpreendente, que te tira o chão, que você se sente testado e aí dá a impressão de que parece que a vida, o universo, Deus, tá todo mundo contra você. Mas se você estiver
alinhado com o seu propósito. Se você estiver firme na sua autoinvestigação, você vai ter uma capacidade de se lançar mais livremente na vida, ver a vida como uma grande aventura, não que ela também não possa ser levada a sério, mas entender as situações como experiências. A gente pode dizer, inclusive, menos lições e mais experiências, porque lição fica parecendo também que a gente sempre está devedor de alguma coisa que a gente tem que pagar, né? E a gente está chegando no fim de um ciclo karmático, a gente está chegando no fim da percepção da roda de Sansara como a gente vem percebendo há milhares de anos. E aí essas coisas de tá em dívida, ter que pagar algo, karma, tudo isso vai cair por terra. A gente vai ver essas coisas de uma outra maneira e você tem condições neste ano de ter um entendimento sobre isso, mesmo que ele seja intuitivo, tá? Você tem aí um feeling, o meu GPS interno, ele tá falando que é ir pra cá. Então eu vou, né? Eu não vou ficar tentando racionalizar. Também quero ver para onde a vida me leva, tá? Isso não quer dizer que você não possa ter rotina, que você não possa ter um planejamento e tal, mas é inteligente, prudente você saber que planejamentos podem mudar, tá? Você vai ter que ter um nível aí de flexibilidade e adaptação, tá? Para você poder desfrutar melhor das energias de 2025. Se você escolher renunciar a certas repetições que você mesmo já sabe que estão rolando há muito tempo, se você der esse passo, mesmo que seja um passo pequeno rumo à cura de alguma coisa, você vai estar dando um passo gigante para viver as coisas de um jeito diferente. E essa informação ela pode chegar para você de várias formas intuitivas. Pode vir através de sonhos, até mesmo sonhos premonitórios, pode vir através de clarividência, clareaudiência, um conhecimento, né? Essa voz interior que a gente tem que ouvir, que às vezes as pessoas me falam assim, mas eu não sei se é a minha voz interior, se é o meu eu superior, se é um mentor, se é um espírito zombeteiro. Eu não sei fazer a diferença entre as coisas, é que as pessoas ficam ouvindo só a voz, mas elas esquecem de ouvir a voz com o sentimento, né? Então tem aí também a vibração que está aí por trás daquela mensagem. Quando é a sua intuição, o seu eu superior, quando é um mentor que te ama, aquela mensagem ela vem com uma frequência alta, ela vem com uma informação clara, que faz diferença na sua vida, que faz diferença no seu momento. Pode ser que você seja uma pessoa que até nunca tenha se ocupado disso muito, mas é possível que esse cenário se abra para você em 2025. Inclusive aqueles de vocês que nunca trabalharam mediunidade, pode ser que vocês se vejam até forçados a fazer isso. Tem aqui uma coisa também para alguns,
de cobrança da espiritualidade para trabalhar com a espiritualidade, tá? Não necessariamente profissionalmente falando, mas pode ser para alguns, mas é aquela energia de eu vou colocar as minhas habilidades, faculdades a serviço da humanidade, a serviço do próximo, tá? Acho até que para alguns esse puxão de orelha já tá vindo há muito tempo, e aí o que a gente tá falando aqui é só um reforço, tá? Não tô falando nada assim muito diferente para vocês, assim, algo que vocês não saibam, né? Uma observação antes da gente ir pro regente: cuidados com o corpo físico e a saúde. Prestem atenção com relação a tudo que for genético na sua família, tá? Tudo que for hereditário. E é importante que vocês façam escolhas mais saudáveis para vocês não acabarem desenvolvendo doenças que são de uma faixa etária superior à sua, tá? Você tem uma certa idade, mas aí desenvolve uma doença que não é bem da sua idade. Toma cuidado com isso. O desejo de quebrar padrões pode ajudar. Vamos ver aqui qual é o regente aqui que tá com o Buda. O mago. O que eu entendo do mago como regente para vocês? O mago é aquele grande construtor da realidade, e uma vez que vocês se desafiam a entrar dentro de si, sem medo do que forem encontrar, vocês abrem um canal com o universo, com o cosmos, como ele está fazendo. Ele é o canal. Esse gestual que ele faz aqui, assim na terra como no céu, assim acima como abaixo, né? Ele é o centro, ele é o intermediário, ele é o canal por onde flui a informação divina. Pode ser uma estratégia para você. Você vivendo consciente de que você é um canal do divino o tempo todo. Às vezes a gente acha que o divino ele está só em determinados espaços. É quando eu vou numa igreja, é quando eu vou num templo, é quando eu vou num retiro, é quando eu faço uma meditação, e aí a espiritualidade ela tem uma hora e um lugar. Na verdade, toda a vida é espiritual. Não existe essa separação de mundo físico e mundo espiritual. Tudo é espiritual. Se você viver a sua vida a partir deste princípio, você vai conseguir levar o ano com muito mais fluidez, muito mais acesso à sua sabedoria interna, assim fazendo escolhas melhores. E assim também lidando com tudo aquilo que se apresentar, que escapar ao seu controle. Porque sim, nós vamos lidar com situações que escapam ao nosso controle. E aí muita gente vai questionar, né? Vai falar, nossa, mas aí não dizem que a gente é construtor da realidade? Não dizem que a gente manifesta as coisas? Eu não sei bem onde foi que eu manifestei isso não. Pois é, mas a gente tem que lembrar que há muito tempo a capacidade de manifestação da humanidade ela vem sendo sequestrada. E muito do que a gente está vendo também está ligado a isso. Tem muita manipulação no meio. Quando você escolhe o seu foco de atenção, você tem um pouquinho mais de controle do que se apresenta.
Mas conforme a gente for adentrando os eventos da transição, a gente vai lá na frente aprender como é que manifesta de verdade. Como é que manifesta rápido, tá? E não é só casa, carro, apartamento, não. É como você manifesta tudo. É como você vive a partir do ponto de vista de um Buda, por exemplo, tá? A gente vai precisar rever muitos conceitos sobre o que é a matéria, sobre o que é o espírito, sobre o que é a realidade. Estamos aqui para isso, viemos aqui para isso, para essa grande aventura, para um grande espetáculo cósmico que está se dando aqui. O palco principal é o nosso, é aqui, né? E tem muita gente, tem muitos seres do universo nos olhando, tá? E aí você pode se perguntar, mas aí quem sou eu na fila do pão, assim, diante de tudo isso? Eu só tô querendo pagar os meus boletos. Pois é, meu bem, você vai rever muita coisa, tá? E aqui você é o mago do seu ano. Não é para você se sentir arrasado, se aconteceu alguma coisa na sua vida que não foi bem daquele jeito que você queria. Não quer dizer que você errou, que você fracassou, que você falhou. Às vezes, a vida, ela tira situações, coisas e pessoas do nosso caminho para apresentar algo maior, algo que é mais. Também, evidentemente, para trazer ensinamentos, mas eu acredito que diante de um ano tão kármico, né? É difícil a gente não ver coisas que não necessariamente vamos entender assim a princípio, tá? Eu tô vendo o mago aqui com bons olhos para vocês. É uma força positiva. Cuidado somente com o ego espiritual, para não entrar naquela de estou no caminho do despertar, então eu sou melhor do que as outras pessoas, né? Tem muito espiritualista que cai aí nessa falácia. É um grande funil, um grande gargalo para fazer aí um corte de quem está pronto para a nova terra e quem não está. Mas não se preocupem, porque aqueles que não estiverem, eles vão acordar no susto mesmo, tá? Não vai ter muito para onde correr. Estamos todos no mesmo barco, só que cada um tem níveis de consciência diferentes e precisa haver uma ordem para a gente conseguir minimamente conversar, evoluir, se harmonizar. Tá aí, você pode se comprometer a harmonizar você mesmo. Comprometa-se com isso antes de você querer olhar para fora, olhar para o que os outros estão fazendo, olhar para o que está acontecendo com o coletivo, certo? A gente vai ter que exercer aí um discernimento com relação ao que a gente vai absorver ou não, tá? Porque vai ser notícia o tempo inteiro, tudo muito frenético o tempo inteiro. Vai ser difícil da gente se atualizar. Toda hora vai ser uma coisa diferente. Quando você acha que você se habituou com uma determinada coisa ou se recuperou de uma determinada coisa, vem um outro acontecimento, tá?
Em certas horas você vai questionar se você realmente concordou em estar na transição planetária, tá? Eu sei que isso acontece comigo praticamente o tempo todo, né? Eu me questiono, falo, eu escolhi isso mesmo? É sério que eu escolhi estar aqui? Não é possível, né? Pois é, mas a gente escolheu. E eu acredito que todos esses questionamentos eles possam ser usados para sua vantagem. Então eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Eu agradeço a paciência, a audiência. Eu espero que essa leitura tenha sido de contribuição e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.